Vou começar, então. Pessoal, boa noite a todos. Raul, hoje a gente vai falar as consequências cardiovasculares da radioterapia. E a gente sabe que a radioterapia, ela tem uma prevalência muito grande, em torno de 10 a 30% nos 5 a 10 anos depois que foi o tratamento instituído. E a gente sabe que hoje em dia a gente tem técnicas novas de radioterapia aí para poder minimizar o, o- a complicação. Então, o doutor Marcelo, todo mundo conhece ele, ele é um coordenador de uma das equipes de cardiologia, ele é uma pessoa que, assim, na primeira diretriz de cardio-oncologia, ele participou, não sei se na segunda você participou, Marcelo? Bem, E, então, assim, é uma pessoa que é um expoente né, nacional de estudo, porque todo mundo que estuda vê que ele está ali junto. A tese dele, quando ele fez o doutorado, foi justamente... Foi em estranho, Marcelo? foi eco de estresse em cardiotoxicidade por antraciclina. Então assim, ele já está na vanguarda há muito tempo aí dessas complicações. Então, bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Bia, pelo convite, pelas palavras. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, só botar em modo apresentação, Marcelo. Agora foi? Foi. Foi. Então, a gente vai falar hoje sobre cardiopatia induzida por radioterapia, o que podemos avaliar, né? Não tem nenhum conflito de interesse na apresentação. Como a Bia falou, a importância do assunto ela está no fato de que hoje a gente tem cerca de 50 milhões de pacientes que receberam radioterapia nos anos que passaram para tratamento dessa parte oncológica. E o que mais interessa para a gente são esses tumores torácicos, né? Tumor de pulmão, tumor de esôfago, tumor de mama, linfoma, onde 2/3 desses pacientes receberão ou radioterapia curativa ou radioterapia paliativa. No início do tratamento radioterápico, achava-se que você tinha no coração um tecido relativamente pouco sensível aos efeitos deletérios da radioterapia por causa do status pós-mitótico da célula cardíaca. E é só em 1960 que você começa a ter a descrição da doença cardiovascular induzida por radiação. Desde aquela época, a gente já tem a descrição da dose-efeito, quanto maior a dose de radioterapia, maior o efeito sobre o tecido, no caso que nos interessa sobre o coração. E como a doutora Beatriz falou, 10 a 30% desses pacientes vão desenvolver cardiotoxicidade 5 a 10 anos pós-radioterapia. Nas crianças, é a principal causa de óbito não oncológico depois do fim do tratamento. E se a gente analisar as curvas de mortalidade de pacientes com linfoma de Hodgkin, nesse nosso gráfico aqui à direita, na linha contínua, a mortalidade relacionada à doença de Hodgkin ela vai aumentando nos primeiros 5 anos e depois disso ela entra num platô. Diferentemente da mortalidade nesses pacientes por outras causas, aonde a gente vê, ao contrário, um aumento inicial nos primeiros 5, 10 anos menos significativo, mas depois um crescimento exponencial. E aí, principalmente na linha laranja pontilhada, naqueles pacientes que tomaram ou fizeram uso de radioterapia. Pacientes esses que eram doença localizada, ou seja, prognóstico melhor, e a gente pode inferir que é a radioterapia que está relacionada ou direta ou indiretamente ao aumento dessa mortalidade. Com relação à fisiopatologia da lesão miocárdica, a gente tem no lado valvar uma atividade inflamatória inicial, com uma proliferação de fibroblastos e de osteoblastos. Você tem um espessamento dos folhetos valvares e uma calcificação, levando à regurgitação valvar inicialmente e estenose depois, que depois vai estar relacionada à sobrecarga de volume e pressão do coração. Com relação às lesões vasculares, a lesão microvascular da radioterapia, você tem um aumento da parte inflamatória e da permeabilidade do capilar, um influxo de macrófagos, uma liberação de radicais livres,
levando a um aumento de fibrose do interstício e, consequentemente, uma rarefação dos capilares, que vão levar a uma injúria isquêmica do tecido miocárdico. Com relação à lesão macrovascular, essa a gente tem estudado cada vez mais recentemente, você tem uma aterosclerose acelerada, provavelmente por causa do aumento do processo inflamatório da placa. Você tem uma doença isquêmica, do mesmo jeito que você tem a doença aterosclerótica, e aí também culminando numa isquemia miocárdica e numa disfunção ventricular. Notem todos que essa lesão, tanto vascular quanto valvar, quanto de microcirculação, ela leva, no final das contas, a uma síndrome de insuficiência cardíaca congestiva. Com relação aos fatores de risco, são fatores relacionados ao paciente, a idade menor do que 50 anos, quanto mais jovem, mais sensível esse paciente é, a presença de doença tumoral próximo ao coração, porque você vai conseguir proteger menos esse coração aos raios da radioterapia, associação com antraciclina, com 5-fluoracil, com trastuzumab, potencializam o efeito cardiotóxico, presença de fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo principalmente, obesidade, e a doença cardiovascular pré-existente. Novamente, o tempo de exposição por mais de 10 anos, porque você vai aumentando a chance do surgimento dessas lesões cardíacas. E são fatores relacionados à radioterapia propriamente dita. O volume do coração irradiado. Inicialmente, a gente achava que quanto maior a dose acumulada, maior o risco de cardiotoxicidade. Hoje, a gente está tentando correlacionar a área do coração que está sendo irradiada para tentar definir qual é o risco daquela cardiotoxicidade. Doses superiores a 30 grays são mais propensas a lesões cardíacas. Uma dose diária maior do que 2 grays também é da mesma forma. A ausência de mecanismos de cardioproteção, como o escudo para a região cardíaca, ou, como a doutora Beatriz falou, técnicas mais modernas de radioproteção. E aí, no caso, radioterapia antes de 1980, quando você não fazia nenhum tipo de cardioproteção. São considerados pacientes de alto risco aqueles que recebem radioterapia anterior ou em hemitórax esquerdo, mais a presença de um ou mais fatores aqui elencados. Já no planejamento da radioterapia hoje, com o advindo da inteligência artificial, a gente consegue identificar no planejamento tomográfico as diferentes estruturas cardíacas para que, quando você faz a sobreposição do planejamento radioterápico propriamente dito, a gente consiga identificar as áreas aqui em vermelhos que vão receber doses significativamente maiores de radiação, para o campus aqui em amarelo, doses menores. Uma das dúvidas que se tem hoje é se é melhor concentrar a dose num volume menor do coração exposto, ou se você divide a dose com a relação a uma área maior do coração. Ou seja, a gente ainda não tem essa resposta. O que vale é a dose média cardíaca a que esse coração está exposto em termos de radioterapia. Assim, nas revisões mais recentes, a gente vê vários estudos que segmentam qual é a área do tecido miocárdico ou cardíaco envolvido, e a gente tem visto publicações mais recentes mostrando do risco da radioterapia sobre o ventrículo esquerdo, sobre o território das coronárias e sobre a região dos vasos da base e dos átrios, com aumento de mortalidade nesses pacientes. Assim, desde 1970 para cá, a progressão e o advindo das melhoras das técnicas de radioterapia, a gente pode ver aqui, na doença de Hodgkin, inicialmente em 1970, aquela radioterapia em manto, onde você irradiava todas as cadeias linfonodais. Com o passar dos anos, você vai restringindo a área de radioterapia, até hoje em dia você fazer uma radioterapia nodal específica onde tem comprometimento. Da mesma forma, o mapeamento ou planejamento inicialmente bidimensional, hoje tridimensional, e as técnicas mais modernas, como a radioterapia de próton, com a radioterapia guiada por imagem, e da mesma forma uma redução da dosagem total. Dessa forma, comparando 1970, o campo de radioterapia de um paciente com linfoma de Hodgkin
em vermelho, doses altas, e aí para a periferia, doses menores, comparado com essa mesma imagem de radioterapia de planejamento, mostrando uma restrição muito maior da área de radioterapia e um foco de radioterapia com dose alta, também significativamente menor. Assim, comparando a dose média cardíaca na radioterapia em manto sobre o coração, a época era em torno de 29 e 30 grays, e atualmente, quando a gente faz essa radioterapia direcionada para o linfonodo, em torno de 2 grays. Qual é a consequência disso? Uma radioterapia em manto, alguma coisa em torno de 9% de cardiotoxicidade, e hoje em dia, projeção com essa radioterapia linfonodal em torno de 2% de cardiotoxicidade, ou seja, quase 5 vezes menor. Falando especificamente, então, hoje da doença cardiovascular, a gente vai falar da doença coronariana, valvar, pericárdio, da miocardiopatia, da doença carotídea. E a gente pode deixar aí a doença do sistema de condução e a doença autonômica na hora das perguntas, se alguém tiver alguma curiosidade específica sobre isso. Como a gente falou anteriormente, a dose acumulada ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento de cardiotoxicidade. Quando a gente vê os desfechos como insuficiência cardíaca, infarto, doença pericárdica e doença valvar, a gente vai vendo um aumento exponencial da radioterapia conforme a dose acumulada. E essa curva em azul são doses maiores do que 3.500 grays sobre o coração, mostrando um aumento na intensidade, da incidência de insuficiência cardíaca, de infarto, doença pericárdio e doença valvar, principalmente após 10 anos da exposição, com uma faixa de incidência em crianças de 3 a 6%. A multimodalidade de imagem ela se faz presente no diagnóstico de cardiotoxicidade pela radioterapia, porque a gente vai poder lançar a mão das diferentes metodologias, como ecocardiografia, ressonância, tomografia computadorizada e a medicina nuclear, dependendo do que a gente está investigando daquele paciente. Então, é fácil de entender que o eco e a ressonância, por serem os melhores métodos para avaliar uma avaliação mais global em termos de pericárdio, em termos de função miocárdica, de doença valvar, de presença de doença coronariana, ficando a tomografia e as técnicas de pesquisa de isquemia como métodos auxiliares na avaliação desse paciente. A doença arterial coronariana, os sintomas são sintomas típicos anginosos, os quadros atípicos também são presentes em mulheres e idosos, do mesmo jeito que na doença coronariana habitual. Diferentemente, o tempo do surgimento dos sintomas ela é, em média, por volta de 7 anos após o término da radioterapia. O que chama atenção são pacientes mais jovens. O acometimento coronariano ela predomina nos ósseos de tronco, DA, CD e segmentos proximais das coronárias na doença de Hodgkin, por causa da irradiação dessa região mais proximal das coronárias, e da descendente anterior, segmento médio distal, na radioterapia de mama. 1/3 desses pacientes tem doença multiarterial e a característica delas são lesões mais tubulares e mais longas do que a da doença aterosclerótica habitual. É a doença coronariana a principal causa de morte cardiovascular nesses pacientes. Esse é um trabalho clássico, publicado no New England em 2013, Darby avaliando um grupo de pacientes, mulheres com câncer de mama submetidos à radioterapia, cerca de 4.000 pacientes, mostrou novamente um aumento da incidência tanto da mortalidade por doença isquêmica quanto dos desfechos agudos, angina, infarto e necessidade de revascularização, quanto maior a dose acumulada, mas também quanto maior a presença de fatores de risco, hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo. Dessa forma, foi possível criar uma curva de progressão dos desfechos cardiovasculares isquêmicos conforme a dose acumulada, onde você tem, para cada 1 gray sobre o músculo cardíaco, sobre o ventrículo esquerdo, um aumento de 7,4% na incidência de cardiotoxicidade isquêmica. E não existe dose segura de radioterapia sobre o coração. Na avaliação da doença isquêmica pelos métodos não invasivos, quando você compara a ecocardiografia de estresse
com a cintilografia de perfusão, numa população em torno de 300 pacientes com linfoma de Hodgkin, submetidos a mais de 35 graus de radioterapia. A especificidade para identificar lesões com mais de 50% foi de 89% na ecocardiografia de estresse, contra 11% na cintilografia. Muito porque a cintilografia, ao identificar defeitos de perfusão, ela não conseguia identificar de uma forma adequada aquilo que era lesão de microcirculação, lesão de perfusão, ou que era de coronárias epicárdicas. Então, às vezes, você fazia a cintilografia, tinha alteração perfusional, que está presente já no primeiro mês depois da radioterapia e persiste 24 meses após o término da radioterapia, com aquelas lesões relacionadas à doença aterosclerótica macroscópica. Hoje em dia, a gente tem estudado, então, a tomografia e a angiotomografia de coronária no auxílio do diagnóstico da doença isquêmica induzida por radioterapia. E o que a gente viu é que, numa população de 910 pacientes com câncer de mama, acompanhados por cerca de 9 anos, uma incidência de desfechos cardiovasculares graves, morte, infarto, angina estável e necessidade de revascularização, em torno de 4,2%. Entretanto, quando a gente vê esse grupo aqui em vermelho, que são aqueles com doença aterosclerótica, pela presença de calcificação, um score de cálcio maior do que 130, a incidência ela foi de quase 12%, contra menos de 3% naqueles pacientes com score de cálcio zero. Ou seja, durante aquele planejamento tomográfico para a identificação da área a ser irradiada, era possível, na identificação de placa com score de cálcio, ou seja, calcificação coronariana, já identificar aquele paciente de maior risco, pois a radioterapia sobre uma placa ela aumenta em quase 20 vezes a incidência de desfecho cardiovascular grave. Com relação à doença valvar, ela está presente em cerca de 80%, 70% desses pacientes ela vai ser assintomática, há um predomínio da doença aórtica sobre a mitral e depois sobre a tricúspide pulmonar. O tempo entre a radioterapia e que eles permanecem assintomáticos é por volta de 10 anos, e eles se tornam sintomáticos por volta de 16 anos. Há um predomínio das lesões regurgitantes, mas são as lesões estenóticas que geralmente desencadeiam a necessidade de intervenção, tanto percutânea quanto por cirurgia. O que chama atenção nas lesões por radioterapia é que elas têm, diferentemente das doenças degenerativas, uma progressão mais acelerada e um prognóstico pior quando associada à radioterapia. O que a gente vê na imagem aqui no ecocardiograma com corte parasternal, uma calcificação e uma fibrose dessa raiz e da região mitroaórtica mais significativa. Essa fibrosa mitroaórtica, a espessura dela maior do que 6 milímetros, ela é um fator prognóstico com relação aos desfechos cardiovasculares e, diferentemente da insuficiência renal crônica, do hiperparatiroidismo e da doença reumática, na radioterapia você poupa as comissuras em relação a essas outras doenças. Aqui no transesofágico, um corte de via de saída do ventrículo esquerdo também chama atenção aquele espessamento aqui da região mitroaórtica. Novamente, as lesões regurgitantes elas são predominantes com relação às lesões estenóticas. E aqui uma avaliação da válvula mitral, mostrando aí um espessamento dos folhetos da válvula mitral, aqui com relação àquela cortina mitroaórtica e a região da junção sino-tubular, e na ecocardiografia tridimensional, na visão pelo átrio esquerdo, a gente mostrando aqui no folheto posterior um espessamento, uma calcificação, a ausência de fusão comissural com relação ao diagnóstico da lesão por radioterapia. Essa aqui é uma casuística com 81 pacientes com estenose aórtica moderada, um gradiente médio em torno de 20, 57% desses pacientes mulheres, um follow-up de aproximadamente 3,6 anos. Esses pacientes, 60% deles evoluíram para necessidade de troca valvar.
desses pacientes, 80% eram pacientes submetidos à radioterapia e eles tinham uma indicação quase que 1 ano e meio mais precoce do que 50% dos pacientes do grupo controle. Com relação a desfecho de mortalidade, 20% da população teve um desfecho para óbito em 4 anos, mas desses pacientes, 40% eram do grupo da radioterapia contra 11% do grupo controle. Em relação à resposta hemodinâmica, a área valvar, o gradiente médio e o gradiente de pico não fazia diferença em relação ao grupo com radioterapia e com doença degenerativa. E dessa forma, a indicação de TAV como primeira opção nos pacientes com estenose aórtica, ela independe do paciente ter doença oncológica. O que faz diferença é aquela avaliação com relação ao prognóstico do paciente, se ele tem sobrevida maior do que 1 ano e tem indicação de TAV, a TAV deve ser realizada. A doença pericárdica é a doença mais comum do ponto de vista anatômico, 70% a 100% das autópsias ela está presente. A pericardite aguda manifesta durante as fases iniciais da radioterapia. Ela é cada vez mais frequente na medida que se diminui a incidência, a dosagem total de radioterapia. A pericardite crônica, que vai evoluir com derrame pericárdico, fibrose, pericardite constritiva, ela pode surgir de 4% a 20% dos casos 5 anos depois. Então, essa é a imagem que a gente tem clássica da presença de um espaço livre de ecos aqui no pericárdio, que sugere a presença de um derrame. A gente avalia esse espaçamento aqui para dizer se esse derrame leve, moderado ou importante, e a gente avalia com relação à fisiologia se tem sinais de tamponamento ou não. A ressonância e a tomografia também são imprescindíveis na avaliação, sobretudo do paciente com suspeita de pericardite constritiva. Você vê aquela dilatação dos átrios, o shape mais tubular do ventrículo direito e o bounce, ou seja, o movimento do septo interventricular, que sugerem um componente aí de pericardite constritiva. A ressonância também vai ser útil na injeção de gadolínio para você avaliar o realce tardio e avaliar a presença de inflamação, e a tomografia principalmente na identificação de calcificação na pericardite constritiva. A lesão miocárdica ela vai ser advinda daquela lesão isquêmica que a gente falou inicialmente. Há um aumento da prevalência, principalmente na associação da antraciclina. E aí, com relação ao strain longitudinal, a gente está fazendo o diagnóstico cada vez mais precoce. Como a gente só via queda da fração de ejeção 5, 10 anos depois, hoje a gente identifica uma alteração do strain, da deformidade longitudinal, até 6 meses após o término da radioterapia. E esses pacientes com strain diminuído são pacientes com pior prognóstico no que se refere à queda da fração de ejeção e a um aumento maior da mortalidade. Com relação à dose acumulada, de novo, como das outras lesões, um aumento exponencial conforme a dose acumulada exposta sobre o coração e um aumento da incidência de disfunção, não só pela dose, mas também pela associação em verde contínuo com antraciclina. O que vale a pena a gente comentar é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Ela é 4 vezes mais prevalente do que a fração de ejeção reduzida. Da mesma forma, quando você aumenta a incidência, aumenta a dosagem de radioterapia da dose acumulada, um aumento em termos de incidência da presença de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esse aqui é um caso que eu tive a oportunidade de compartilhar com o Dr. Batilana, depois ele vai poder falar um pouco na discussão. Paciente com tumor de rinofaringe, com fatores de risco como dislipidemia e hipertensão, submetido à radioterapia cervical, além da doença tiroidiana que esse paciente estão mais expostos. Esse paciente desenvolveu uma lesão aterosclerótica focal aqui na carótida interna direita, antes, e depois com tratamento percutâneo, que também é a indicação mais adequada para esse tipo de paciente. O que é importante da gente falar com relação à doença cardíaca induzida por radioterapia? Todas essas manifestações elas não ocorrem isoladamente. A gente vai ter concomitância dessas lesões no mesmo paciente 5, 10, 15 anos depois.
Então, essa aqui é uma imagem de uma reconstrução tridimensional da aorta, mostrando a tal da aorta em porcelana, uma calcificação importante, não só da aorta, dos vasos da base, uma calcificação importante do anel mitral e uma doença aterosclerótica. Tudo isso numa paciente de 35 anos que tinha sido submetida à radioterapia por uma doença de Hodgkin com 7 anos de idade. E aí estava no planejamento de uma cirurgia de revascularização miocárdica. E isso se mostra, se traduz nos resultados. Quando você compara as curvas de sobrevida em pacientes com radioterapia submetidas à cirurgia cardíaca e sem radioterapia, a mortalidade em 5 anos, a despeito do mesmo Euroscore, de 55% no grupo com radioterapia e de 28% no grupo sem radioterapia, com tempo de internação maior, com presença de fibrilação atrial no pós-operatório maior, uma necessidade de dependência de marca-passo maior, uma mortalidade no pós-operatório imediato maior e uma queda da fração de ejeção mais acentuada maior no grupo de pacientes com doença relacionada à radioterapia. Então, concluindo, o que é importante e o que a gente escreveu no último posicionamento brasileiro de multimodalidade? Todo paciente submetido à radioterapia, ele deve fazer um ecocardiograma transtorácico previamente à radioterapia. Aqueles pacientes submetidos à radioterapia torácica anterior ou hemitórax esquerdo que permanecem assintomáticos, eles anualmente devem realizar exame clínico, exame físico, eletrocardiograma, ecocardiograma no surgimento de sinais e sintomas ou sopro cardíaco. Naqueles pacientes de alto risco que a gente mencionou anteriormente, na presença de um ou mais fatores de risco, ou na presença de doença cardiovascular prévia ao início da radioterapia, esses exames devem ser realizados mais precocemente, 6 a 24 meses depois do término da radioterapia, e aí, repetidos a cada 5 anos após o término da radioterapia. Os pacientes de baixo risco, eles podem intercalar esse espaçamento um pouquinho maior, para cada 10 anos, não esquecendo da avaliação de uma prova de isquemia ou tomografia de coronária após 5 anos de radioterapia. E o que fazer nesses pacientes quando vocês encontrarem? Além da identificação daquele paciente de maior alto risco, todas aquelas medidas de prevenção primária para a doença isquêmica, elas devem ser extremamente reforçadas. Controle pressórico para menor do que 130 por 180, uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, hábitos saudáveis de vida, de qualidade de vida, e o manejo dos lípides. Naqueles pacientes com risco cardiovascular maior do que 7,5, o início das estatinas, naqueles abaixo de 7,5, lançar mão ou da revisão de tomografias de tórax para pesquisar a calcificação coronária, ou então pedir uma angiotomografia com score de cálcio para ir, dependendo da calcificação, indicar estatina e aspirina. Hoje em dia, a gente tem trabalhos mostrando que a tomografia com score de cálcio e a angiotomografia, a gente tem uma progressão da lesão aterosclerótica significativamente maior quanto maior a área ou quanto maior a dose de radioterapia que você expõe sobre a coronária. E então, concluindo, o acompanhamento a longo prazo desses pacientes, mesmo que assintomáticos, é de fundamental importância. O papel da multimodalidade de imagem, tanto no diagnóstico pré-radioterapia, no follow-up, no diagnóstico diferencial e no múltiplo comprometimento pós-radioterapia, ele deve ser sempre utilizado. E a discussão do Heart Team, com a presença de um cardio-oncologista ou de alguém que esteja habituado a acompanhar esses pacientes oncológicos, é fundamental na decisão terapêutica desses pacientes. Muito obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Belíssima apresentação. A gente já tem uma pergunta ali da Cris, mas antes eu só queria que você fizesse um overview aí da fisiopatologia, que tudo começa com um processo inflamatório causado pela radiação, liberação de radicais livres e tal. E só para ficar mais sucinto, o que leva à alteração da microvasculatura, o que a alteração de microvasculatura causa e o que a alteração da macrovasculatura causa? Só para ficar mais
Então, a microvasculatura, você vai ter um aumento de permeabilidade e um influxo de macrófagos, de fibroblastos, você vai ter essa produção de radicais livres, culminando com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, toda aquela fisiopatologia que a gente vê do desenvolvimento de fibrose intersticial. Além disso, na microvasculatura, você vai ter uma rarefação capilar. Então, você vai ter um déficit perfusional que, às vezes, não está relacionada à alteração em termos de coronárias epicárdicas. Por outro lado, na doença coronariana propriamente dito macrovascular, você vai ter, de novo, por um processo inflamatório, mas aí mais relacionado à placa, uma progressão e uma instabilidade maior dessa placa, promovendo não só um crescimento maior dela, que é o que a gente tem visto hoje em dia nesses estudos acompanhando com tomografia, mas também uma instabilidade de placas, que a gente tem mostrado também naquele estudo que pacientes com câncer de mama, quando você irradia uma coronária com placa já presente nela, o risco de MACE, de infarto, de angina e de necessidade de cirurgia é significativamente maior. Edu, a Cristina, a Cris está pedindo para comentar sobre a ação da radiação sobre o sistema de condução do coração. Cris, obrigado aí pela pergunta. É super importante isso. Então, a gente vai falar sobre duas situações distintas. Com relação àquele paciente que não tem doença no sistema de condução, ou seja, o paciente que você investigou, avaliou, é um eletronormal, não tem bloqueio, não tem marca-passo. Você vai ter um aumento da incidência de bloqueio de ramo direito, principalmente nesses pacientes, aumento da incidência de BAVT desses pacientes com necessidade futura de marca-passo. Não é no curto prazo. De novo, isso é no longo prazo. Com relação aos pacientes que têm marca-passo, super importante avaliar se naquela área que você vai irradiar, você tem o sistema de estimulação presente. Então, se você tiver o gerador ficando na área de radioterapia, você tem que solicitar a mudança da posição desse gerador. Se você for irradiar na área, e aí com o risco maior, os eletrodos, ou seja, o sistema de condução propriamente dita, o que a gente tem que ficar de olho? Qual é o grau de dependência desse paciente com relação ao marca-passo? Porque se é um paciente extremamente dependente, ou seja, o ritmo de escape dele é um BAVT com uma frequência baixa, esse paciente ele deve ser avaliado e ter todo um suporte de estimulação emergencial a cada sessão de radioterapia, porque você pode induzir a um defeito da eletroestimulação do marca-passo. Se é um paciente que tem um ritmo de escape maior, que não é sintomático ou não é totalmente dependente, o que você sugere é um acompanhamento mais periódico, semanal ou mensal desses pacientes depois do término da radioterapia. Mas é extremamente importante você ver com o radioterapeuta a área que vai ser irradiada, e aí quanto mais próximo da área irradiada, maior o efeito sobre o dispositivo. Não sei se eu respondi, Cris. E deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, Marcelo, antes de perguntar para o pessoal. Mas quando eu vou pedir um eco para poder ver um paciente em pré-radioterapia, eu já peço para ver o strain também ou não? E como que é a melhor maneira de eu pedir esse exame? Porque geralmente, por exemplo, a gente pede lá no hospital, você pede um eco normal assim. Mas assim, o ideal é a gente já colocar, avaliar strain. Nos serviços que tem já de rotina o strain, algumas populações a gente acaba fazendo porque a gente sabe que é uma tecnologia, uma metodologia que vai agregar muito. Os pacientes oncológicos em quimioterapia, em radioterapia, a gente tende a fazer o estudo do strain. Fora do 9, em alguns outros serviços, como é uma tecnologia que ela não é remunerada, se você não descrever, ele acaba não fazendo de rotina. Então, convém sempre, pelo menos no campo de observação, colocar que gostaria que a gente fizesse o
estudo com strain. Amiloidose, doença valvar, essas acaba a gente fazendo porque são tecnologias que a gente sabe que vai aumentar na capacidade diagnóstica. E outra coisa, qual que vai ser o papel da ressonância com perfusão para avaliação desses pacientes? Pia, muito importante, né? A ressonância, ela tem o papel inicial dela é na avaliação daqueles pacientes que têm uma limitação de janela ecocardiográfica. Então, se você lembrar, se a gente está falando de radioterapia anterior em mama esquerda, geralmente esses pacientes são os que a gente tem mais dificuldade de ter uma boa qualidade de imagem. E sem uma boa qualidade de imagem, a avaliação da função, do Doppler e do strain, ela fica seriamente comprometida. Passa a ressonância a ter um papel muito importante nisso. Com relação à parte de fibrose, né? O realce tardio, os mapas de T1 e T2, eles vão possibilitar a gente, através dessas tecnologias, dessas quantificações do volume extracelular, o quanto de fibrose você tem naquele tecido cardíaco. E isso vai estar diretamente relacionado ao risco de desenvolvimento futuro de disfunção ventricular. A avaliação de isquemia, ela vai ser importante porque você vai estudar a microcirculação. Então, do mesmo jeito que na minoca a gente pode avaliar perfusão com a cintilografia, com o PET e com a ressonância, esse estudo de microcirculação ele também vai ser muito importante com a ressonância e com o PET scan. Obrigada, Marcelo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, eu vou fazer para o Batilana agora. Batilana, qual a maior dificuldade num tratamento de um paciente que você vai fazer um procedimento numa área irradiada? Boa noite, pessoal. Como o Marcelo disse, as lesões oxidativas por conta da radioterapia, elas vão acabar desenvolvendo placas ateromatosas em locais não frequentes. Então, a gente observa lesões na carótida comum, em região de axilar, quando você tem radiações de mama, e nas radioterapias de pelve, quando você vai acabar irradiando o reto, você acaba tendo lesões nas artérias ilíacas. A primeira lesão que você acaba tendo lesão na região de íntima e média, onde você tem a destruição ali dos vasos. Você também tem um grande aumento da adventícia do vaso. Então, cirurgicamente, isso é muito difícil de abordar, porque você acaba tendo uma aderência do vaso a todas as estruturas ao redor. Então, a chance de você ter lesões inadvertidas de órgãos acessórios, principalmente no pescoço, você acaba tendo lesões de nervos, de pares cranianos, e isso dificulta muito. Então, as técnicas endovasculares acabam sendo primordiais nesses casos. Então, e mesmo assim, como o Marcelo disse, as lesões por radioterapia têm um prognóstico muito pior do que as lesões ateroscleróticas comuns. Então, quando você coloca um stent em uma lesão aterosclerótica induzida por radiação, ela vai ter uma perviedade muito pior do que uma lesão natural. E uma coisa que a gente acaba esquecendo também, a gente não avalia, são as veias do tórax. Eu tenho alguns pacientes em segmento no consultório que, por radiação de mama, acabam desenvolvendo síndrome da cava superior. Então, eu tenho um paciente que, se fica resfriada, ela não consegue tossir porque ela desmaia. Inclusive, ela passou recentemente comigo com fratura de face, costelas e do pé, porque acaba tendo uma oclusão. Você vê uma calcificação, aquela imagem que o Marcelo mostrou da aorta em porcelana, assim, são todas as sequelas que você vai ter no tardio da deposição de placas de ateroma nas lesões, nos locais irradiados, que você acaba tendo mesmo que uma escara dentro do vaso, né? E ali vão depositando as placas. E acontece isso na veia também. Então, você consegue ver na veia cava, muitas vezes, placas de cálcio como se fosse na aorta. E esses pacientes também usam, por exemplo, se usar um marcapasso, o marcapasso acaba causando uma lesão, o cabo do marcapasso acaba lesão no vaso. Mas a radioterapia, isso acaba fechando. Nunca mais você consegue trocar um cabo de marcapasso num paciente desse. Esse fio não sai dali. Da mesma maneira que os pacientes usam ortocates,
você tem o catéter dentro do vaso, e mais a radioterapia você acaba tendo oclusão. E a única alternativa, muitas vezes, para esses pacientes é a cirurgia cardíaca. Eu, particularmente, não participo desses casos, mas acredito que deve ser uma cirurgia bastante difícil. Porque quando a gente aborda vasos irradiados, e inclusive a gente abordou um paciente recentemente no 9 de julho, que ela desenvolveu ela tinha um sinal de mama, foi operada e irradiada com mais ou menos uns 5 anos, que é quando você começa a ter as sequelas. Ela teve uma recidiva local, mas ela já tinha lesão de radioterapia na artéria. E a gente precisou fazer uma abordagem cirúrgica para fazer a descompressão do desfiladeiro cérvico-torácico, que ela também tinha para ajudar no quadro todo, e você não consegue identificar o que é veia, o que é artéria e o que é vaso, e o que é nervo ali na região. Então, assim, as abordagens cirúrgicas são extremamente difíceis e muito cautelosas, a gente evita muito. Uma coisa que acontece bastante no retroperitônio é a fibrose, que ela também é induzida pela radiação, e você não tem, não necessariamente a lesão vascular, mas você tem a fibrose dos tecidos ao redor, causando síndromes compressivas, que também podem levar a insuficiência arterial e insuficiência venosa crônica tardiamente. Eu Inclusive, na tentei, cirurgia cardíaca, o que eles têm que ter mais cuidado, porque muitas vezes as mamárias também foram irradiadas, né? Então, é o mesmo problema aí. O que você ia falar, exato. Batilana? Eu tentei dar uma resumida de tudo que a gente acaba encontrando, mas assim, radioterapia é catástrofe para cirurgia vascular. Para a gente, são sempre lesões desafiadoras. Marcelo, alguém está te perguntando aqui, aqui, ó, Marcelo, é super importante pedir strain antes de iniciar o tratamento, né? Afinal, é através do percentual de queda do strain e fração de ejeção que podemos orientar o colega quanto à cardiotoxicidade. Obrigado aí pela pergunta. Realmente, assim, é fundamental, né? Se a gente for levar ao pé da letra, ou apesar da fração de ejeção ser um grande marcador prognóstico na cardiologia e ecocardiografia, a gente sabe que ela tem uma variabilidade intra e interobservador que chega a quase 10%. Ou seja, se eu fizer um eco e der uma fração de ejeção de 70%, e o Ricardo fizer esse mesmo eco na sala do lado, ele pode dar 62%, 63%, e isso está dentro da margem de erro. Se a gente vai na maioria das definições de cardiotoxicidade, essa faixa de queda de fração de ejeção, ela quase que chega à definição de cardiotoxicidade, ou seja, se você tiver um paciente com uma fração de ejeção de 70 que caiu para 60, 10% ou mais, você poderia estar dizendo que ele tem cardiotoxicidade induzida por droga ou por radioterapia. Então, é super importante a gente ter identificado outras formas de avaliação da função ventricular esquerda, e o strain ele veio com uma metodologia que tem uma menor variabilidade intra e interobservador, ou seja, ela é mais comparável em termos de método. O que a gente tem que tomar cuidado é o equipamento, você ainda tem uma variabilidade de valores com relação aos softwares das máquinas. Então, se você faz num aparelho Philips, sempre fazer no Philips, se você faz no GE, sempre fazer no GE, para tornar esses números comparáveis. E você consegue identificar mais precocemente. Então, sem dúvida nenhuma, fazer o strain pré-tratamento, e aí tanto químio quanto radioterápico, ele é importante, porque ele vai te separar o paciente com maior risco de desenvolver cardiotoxicidade no futuro, e ele vai identificar pacientes que hoje você pode lançar mão de drogas cardioprotetoras no sentido de preservar a piora da fração de ejeção ou a piora da função ventricular depois. Então, perfeito. O strain é super importante nesses pacientes. Mais alguma pergunta, gente? É interessante que a radioterapia você causa disfunção sistólica, disfunção diastólica, miocardiopatia dilatada, miocardiopatia restritiva. Então, realmente, a gente tem que ficar de olho aí e bem antenado para isso, né? E, Marcelo, a gente vê mais
toxicidade de radioterapia, quando na antraciclina que você já falou, mas a gente vê muito mais quando está associado a alguma quimioterapia, a cardiotoxicidade com quimioterapia também, ou é mais ou menos a mesma coisa similar ao só quando radioterapia? Você entendeu? Travou. Não travou. O que eu Travou, perguntei? eu não ouvi. Ah, o que eu perguntei é se a toxicidade por radioterapia, você já mostrou lá que é mais contra a ciclina, ela é, quando é uma área maior, ela é semelhante a quando é associada a uma cardiotoxicidade quimioterápica? Quando você tem um isolado ou a outra? Não, elas são diferentes, né? A cardiotoxicidade por antraciclina, ela, na imensa maioria das vezes, ela vai ocorrer no primeiro ano após o término da infusão, diferente da radioterapia, que você vai ver ela tardiamente. O que a gente sabe é que quando você combina as duas coisas, radioterapia com antraciclina, você potencializa tanto o efeito tóxico da antraciclina, como o efeito tardio da radioterapia. Então, você tem que ficar de olho nas duas. A diferença vai ter é que se você desenvolver uma toxicidade muito precoce, primeiros 12 meses, muito provavelmente a gente vai estar falando de queda da fração de ejeção, porque é o mecanismo de lesão miocárdica das antraciclinas, e a gente está falando da cardiotoxicidade por droga. Se a gente está falando de uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada mais tardiamente, a gente vai estar falando da IC induzida por radioterapia. Então, mas assim, a somatória das duas, a radioterapia e a quimioterápica, qual que é a dimensão disso? Se é muito pior? É muito pior. Em termos de número, a gente está falando aí alguma coisa em torno de 20%, 30% de risco de disfunção ventricular esquerda. Ao passo que com a droga, com a quimioterapia, apenas em torno de 9%, e com uma radioterapia apenas em torno de 14%. Alexandre, você quer falar mais alguma coisa? Eu achei que você tivesse levantado a mão aí. Não, levantei sim. Marcelo, vocês têm usado de rotina pré-radioterapia, ou não sei se preconizado, porque em alguns trabalhos, pelo menos experimentais, o uso de altas doses de estatinas tem diminuído a incidência de lesões macrovasculares, tanto venosas quanto arteriais. Tem alguma corrente cardiológica aí usando isso a mais ou a menos? Você tem alguma experiência a respeito? Tatilana, assim, na verdade, esse é um conceito muito mais relacionado à cardiologia, à doença aterosclerótica como um todo, né? A gente tem sido cada vez mais agressivo no tratamento dessas lesões ateroscleróticas com estatinas de alta potência, com doses altas, para atingir LDL, né? Valores bem baixos, abaixo de 50. O que acabou acontecendo com relação à radioterapia? Esse conceito de alta dose, alta potência e LDL abaixo de 50, ele é das placas instáveis, ele é daquela prevenção secundária. Como a gente viu que fisiopatologicamente a gente está falando de um paciente com risco maior de instabilidade de placa, esse paciente ele está cada vez mais sendo tratado como se fosse um paciente de alto risco, como se fosse uma prevenção secundária num paciente agudo. Então, estatina, sim, de alta dose, associar a aspirina como forma de prevenção primária, interrogado, porque esse cara, teoricamente, não teve nenhum desfecho. O que não tem ainda definido, e tem trabalho já avaliando. Você fez um score de cálcio ou você viu uma tomografia que tem doença aterosclerótica. Você já definiu, esse paciente merece estatina e aspirina como forma de prevenção. Vale a pena você ficar acompanhando o score de cálcio ou angiotomografia a cada 2 anos desse paciente? E do ponto de vista prático, você já definiu que esse paciente merece uma prevenção mais agressiva. Mas do ponto de vista anatômico, você saber que ele está progredindo ou não vai te trazer algum benefício? Você vai mudar alguma coisa em termos de tratamento? Talvez, com o que o Eduardo mostrou para a gente
em termos do estudo, mostrando tratamento intervencionista em placa instável, isso vai traduzir em alguma diferença. Mas isso a gente não sabe. O que a gente viu é, se tomografar pacientes que tomaram doses maiores de radioterapia sobre o território coronariano, tem uma velocidade de progressão da placa maior. Ou seja, ele vai ter realmente doença aterosclerótica acelerada. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem aí, doutor Marcelo é afiado no assunto. Marcelo. Terminar, então, Marcelo. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que assim, a gente tem algumas oportunidades de ouro no 9 de julho, e a gente estava conversando, Bia, antes de começar. A gente tem um hospital capacitado do ponto de vista de diagnóstico de multimodalidades de imagem. A gente tem uma equipe multidisciplinar, Batilana, com o pessoal da endócrino, com o pessoal da oncologia, para poder fazer essa interface mais centrada no paciente oncológico. O que a gente precisa fazer é tornar essas reuniões mais multidisciplinares. Porque o que a gente acabou de falar, assim, a gente vê ainda esses pacientes depois. A gente participa muito Exatamente. pouco da decisão, do planejamento, do tratamento, e a gente vem na esteira do apagar o incêndio, ou, na verdade, quando apareceu a fumaça, para procurar onde está o problema. Então, é super importante a gente estar tendo essa proximidade com os oncologistas, com os radiologistas, com os outros colegas, para poder discutir esses casos e estar participando também na reunião deles para poder opinar sobre a condução ou sobre pontos que valham a pena ser considerados do tratamento oncológico e aí com o impacto na parte da cardiologia. Muito bom. Ó, faltam 4 minutos, mas o pessoal não está desanimado aí nas perguntas. Então, acho que a gente já pode terminar. Marcelo, brilhante Bia, explanação. Oi? Oi? deixa eu fazer uma pergunta, Cristina. Deixa eu fazer uma Tá. pergunta para Pode, finalizar. claro. Marcelo, você já leu alguma coisa sobre usar anti-inflamatórios, tipo colchicina ou corticoide, alguma coisa para evitar essa reação inflamatória vascular, relação da radioterapia, alguma coisa preventiva? Ou é muita viagem? Ô, Cris, eu ia, aqui, ó, eu só uma coisa, eu estava com essa pergunta que eu não quis perguntar, mas eu estava com essa pergunta na ponta da língua. Pensamos igual, então. Com relação à parte vascular, não li nada a respeito. Vou até dar uma procurada para poder te falar depois se tem alguma coisa que te tem me passado. No tratamento da doença pericárdica, com certeza. Então seria talvez usar profilaticamente uma colchicina, será? Tem Não, alguma coisa nesse sentido? profilático não, Isso. tratamento. Não. Tratamento. Tá, Na tratamento, mas pericardite, preventivo não. sim, tá. Como mais preventivamente para evitar Não, a ocorrência, não tem nada. não, Tá não bom, que eu tenha lido, mas eu vou dar uma procurada até para te falar tá depois. bom. Obrigada, Tá, Marcelo. só fazendo um comentário a respeito disso que a Cris falou, a gente às vezes utiliza isso para quando nós temos lesões no retroperitônio, porque as lesões de radioterapia no retroperitônio são muito semelhantes aos processos inflamatórios causados pela doença do IgG4 ou dos aneurismas inflamatórios. Então, como a gente não tem muito o que atuar, às vezes a gente tenta usar, principalmente corticosteroides, para ver se a gente consegue aliviar um pouco o processo inflamatório. Marcelo, você deve essa lição aí para nós. Vou procurar. Tá. Marcelo, obrigada. Excelente explanação sua, como sempre. Obrigada, Alexandre. E, pessoal, vocês estão convidados para o próximo mês. Tá? A gente sempre faz não é na última, né, Marcelo? Não, na última não, na dependendo penúltima. da A penúltima, a reunião da última que a CARD. gente faz. E vocês estão convidados. E vamos ver se a gente movimenta mais aí. Próximo mês a gente convidou, né, Bia, o colega da cardiologista lá do Hospital da Bahia, vai falar sobre deprivação androgênica e cardiotoxicidade. Bom.
Todos convidados, viu, gente? Muito obrigada aí, boa noite, todo mundo. Obrigado, boa Obrigada. noite. Bia, obrigado, Tchau, obrigado, tchau. Batilana. Tchau, Tchau, tchau. obrigado, um Tchau. abraço. noite.